mais um Quixotado, do seu programa de literatura. Hoje o livro que eu vou falar é um livro que proíbe outros livros, né? É o primeiro livro que surgiu com essa ideia, né, dos 1001 livros para ler antes de morrer, 500 autores para conhecer antes de morrer, que é o Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, o Índice de Livros Proibidos. Temos que lembrar que a censura aos livros nasceu junto com estes, né? Acho que o primeiro cara que decidiu jogar ali alguns caracteres numa tableta de argila e dizer que aquilo ali significavam palavras, quando alguém viu, disse: o que é que você está querendo dizer com isso aí? Então a censura vem desde que surgiram os livros e vai acompanhá-los até o seu final, né? Como bem destacou o Ray Bradbury, né? Com Fahrenheit 451, né? O que vai matar os livros não vai ser o fanatismo religioso, mas sim o politicamente correto. Mas antes disso, né, o fanatismo religioso sempre tentou acabar com os livros, eles também sofreram outras ameaças, logicamente. Existem algumas ironias na história da queima de livros, na história da destruição dos livros. A primeira ironia que eu queria destacar é a de Júlio César em relação a Alexandre o Grande, né? Júlio César tinha uma admiração muito grande por Alexandre o Grande, só que foi ele que queimou parcialmente a maior obra de Alexandre, né, que foi a Biblioteca de Alexandria. Alexandre o Grande queria criar centros, né, de difusão do helenismo, da cultura no mundo todo. Então ele criou várias cidades com o nome de Alexandria, sendo a mais importante delas aquela do norte do Egito, né, a Alexandria, que até hoje existe, e que tinha a maior biblioteca do mundo, né, todos os livros que chegavam até aquela cidade deveriam ser copiados, né, e então eles ficavam na biblioteca de Alexandria, né, enquanto que os donos dos barcos que os tinham levado ficavam com uma cópia. E foi um grande centro de difusão intelectual, né? Foram os bibliotecários na Biblioteca de Alexandria que, por exemplo, dividiram em cantos, em versos, as obras homéricas, né? Que compilaram as obras homéricas. E, ironicamente, Júlio César acabou fazendo com que ela queimasse parcialmente quando, no cerco que ele estava sofrendo, né, de Marco Antônio, ele então tocou fogo nos próprios barcos, né, e esse incêndio alastrou-se pela cidade e chegou até a biblioteca, queimou uma parte significativa do acervo, mas ela foi definitivamente destruída em 415, né, quando o bispo da Igreja Católica daquela época, né, na cidade, perseguiu com multidão de cristãos e Pássia de Alexandria, mataram-na e queimaram o restante, né, do acervo da biblioteca, porque consideravam obras heréticas. A igreja vem aqui tentando destruir os livros desde sempre, apesar de que ela sempre guarda uma cópia para ela, né? E a perseguição aos livros toma outro rumo depois da Revolução de Gutenberg, né? Gutenberg simplesmente criou uma máquina que poderia gerar livros praticamente ilimitados, né? Então, qualquer pessoa que quisesse um livro poderia tê-lo ali à sua mão, sem precisar de um copista, né? Que passasse anos fazendo uma cópia dele, né? Era praticamente automático, né? Era a internet da época. E com isso, os governos tiveram necessidade de frear o acesso do público, né, aos livros, né? A informação é muito perigosa, né? Então, mas depois os governos descobriram que melhor do que tentar frear a informação é distribuir informação falsa que esteja de acordo com as suas ideias e opiniões, né? As famosas fake news que vem também dessa época. Só que o Index Librorum Prohibitorum, né, da Igreja Católica, não foi o primeiro índex. Surgiu um primeiramente em Veneza, em 1529, outros foram surgindo em 1548, se eu não me engano. Surgiu um da coroa francesa, né, inclusive eles queimaram um editor, né, por ateísmo, por ele publicar obras que não eram permitidas. Né, e houve toda uma perseguição à livre circulação de ideias, né, aos livros. Inclusive existia uma lei na França que todo livro que fosse entrar tinha que ser revistado, lido por um censor e então autorizado ou não a circular na cidade e principalmente a ser publicado. Então quem andasse com uma cópia do livro proibido não tinha apenas o risco de que seu livro fosse queimado com o próprio proprietário. Como aconteceu com Etienne Dolé, existia naquele momento a Contra-Reforma, né? A reforma era recente, a reforma protestante, e existiam as guerras, né, religiosas entre protestantes e católicos. Naquele mesmo período houve a Noite de São Bartolomeu, várias perseguições, né? Tanto os protestantes, quando eram maioria, perseguiam os católicos, como os católicos perseguiam os protestantes, né? Quando eles estavam em maioria, quando estavam no poder.
Nesse contexto, o Papa Paulo IV decide então criar o seu próprio índex, que é chamado de Índex Paulino, tinha em torno de 550 obras proibidas. Esse índex foi derrubado pelo Conselho de Trento, que foi presidido por esse próprio Papa, né? Ele era presidente do concílio, mas morreu durante o mesmo. E então surgiu o Índex Tridentino, porque foi do Concílio de Trento. Esse foi publicado em 1564. Também foi criado durante esse concílio a Congregação pela Doutrina da Fé, né, da Santa Inquisição, que depois foi chamada de Santo Ofício, né, a Congregação do Índex, que era responsável pela revisão periódica desse índex. Então eles revisaram 32 vezes, né, foram 32 edições do índex com atualizações até 1948. A última publicação foi em 1948 e ele foi retirado de circulação em 1966 pelo Papa Paulo VI. Né? Então ele foi criado pelo Papa Paulo IV e aí houve uma inversão. O Papa Paulo VI deu uma invertida no Paulo IV e tirou o índex em 1966. É outra ironia dessa história da proibição ou da queima de livros. A justificativa para a proibição dos livros sempre foi a moralidade, né? Sempre foi essa questão da heresia. Se apela à moralidade porque é mais fácil conseguir o apoio do público se você disser que uma obra é imoral do que se você disser que ela é uma obra com um pensamento avançado, com ideias científicas novas, né? Que podem revolucionar o pensamento, a tecnologia. Logicamente que esse também não vai ser o último índex existente, né? Por exemplo, tivemos o índex de Rondônia recentemente e outros vão surgir, é claro, né? Índex a todos os gostos, né? Todos os livros sempre vão ter alguém que seja inimigo deles e que, portanto, defendam que eles sejam censurados. Então eu vou ler para vocês uma lista, né? Que não é uma lista que esgota, né, todos os livros do índex, mas que mostram para vocês como são belas indicações, né, de livros. Entre os livros que foram proibidos tem os de Giordano Bruno, que a igreja também queimou em 1600, né, toda a obra do Giordano Bruno. Tem a obra teológica de Hugo Grotius e também os seus anais de história. Thomas Browne com a religião dos médicos. Thomas Hobbes, toda a obra dele. Pascal com os pensamentos, né, que são uma obra fantástica de filosofia, e também as suas cartas provinciais. Calvino, Descartes, nas meditações, as paixões da alma e toda a obra filosófica. Gregório Lett, né, obra completa, eu não li esse cara ainda, então pretendo procurar para ler também. Francis Bacon, né, um gênio, eu já falei sobre ele aqui num dos vídeos da série Falácias. Michel de Montaigne, com seus ensaios, que também é uma obra fantástica, né, fenomenal. O Tratado Teológico Político, né, do Spinoza. O Malebranche, né, o Tratado da Natureza e da Graça, e o Tratado de Moral. Milton, com o Paraíso Perdido, né? La Fontaine, Maimônides, Joseph Addison, John Locke. Então só são grandes autores, né? O Swedenborg, Berkeley, Daniel Defoe. Vocês veem por aí que se você pegar o índex e for ler, você já vai ler os grandes clássicos, né, do pensamento universal. Montesquieu, Samuel Richardson, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Helvétius, David Hume, obra completa, Jean-Jacques Rousseau, Cesare Beccaria, Edward Gibbon, Jules Michelet, Erasmus Darwin, olha o avô do Charles Darwin, Laurence Sterne, Nicolas de Condorcet, Immanuel Kant, Stendhal, Giacomo Casanova, Jeremy Bentham, Heinrich Heine, George Sand, Balzac, Proudhon, John Stuart Mill, Ernest Renan, Alexandre Dumas pai e filho, inclusive, Auguste Comte, Gustave Flaubert, Pierre Larousse, Émile Zola, Gabriel D'Annunzio, Henri Bergson, Maurice Maeterlinck, Anatole France, Theodor Hendrik van der Helder,
Jean-Paul Sartre, né, toda a obra, André Gide, toda a obra, e Alberto Moravia, toda a obra, de Xanax apenas a Tentação de Cristo, e Simone de Beauvoir, Os Mandarins e O Segundo Sexo. Então, se você pegar só essa lista aqui, você já vai ler algumas das obras mais importantes da história da humanidade. E nesse momento em que a marcha da sensatez avança sobre o mundo, eu vou pedir a você que compartilhe com o máximo de pessoas possível para que a gente fique alerta à destruição dos livros e também à destruição da civilização, enquanto se persegue as universidades, os livros, a livre circulação de ideias, a cultura em geral. Nós podemos prever um futuro sombrio. Imagine o avanço tecnológico que nós teríamos, o avanço científico, médico, inclusive moral, se a Biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido, né? Se a livre circulação de ideias tivesse se mantido, se as pessoas tivessem acesso à informação e se os médicos pudessem ter trabalhado, né? Imagine que a peste negra não teria sido tão grave se as pessoas tivessem mais informação a respeito, se houvesse mais médicos com formação adequada, com acesso a livros, né? Como tudo teria sido diferente. E atualmente a gente tem que imaginar que várias epidemias são controladas quando a ciência é utilizada, né? Quando você tenta proibir a ciência, você está aumentando a possibilidade de uma epidemia tornar-se uma tragédia global. E infelizmente as pessoas hoje utilizam avanços científicos para defender o obscurantismo, né? As pessoas usam a internet para reunir pessoas que são contrárias à difusão da informação. Pessoas usam satélites para defender o terraplanismo. Isso algo muito sério, porque foge da esfera individual, né? Foge da esfera da crença. É muito perigoso quando as pessoas transformam suas crenças pessoais em fatos que devem ser impostos à sociedade como um todo. Então compartilhe para que as pessoas conheçam um pouco dessa história, né, da destruição, da proibição, da perseguição aos livros, para que não se repita. Parafraseando Roger Santayana, o homem que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então nós temos que evitar que as pessoas desconheçam o nosso passado. Uma história que inclusive é recente, né? O índex foi abolido apenas em 1966, há pouco mais de 70 anos. E ainda hoje existem edições circulando, né? O Centro Dom Bosco, aqui no Brasil mesmo, publicou uma edição do índex de 1564 e fez uma defesa, inclusive, né, da existência do índex. Né? Existe um prefácio nessa edição em que o prefaciador defende que sejam proibidos os livros maus. E o que são os livros maus? O livro sempre vai ser mau para alguém, então sempre haverá alguém disposto a destruir um livro, né? E isso vai gerar um futuro distópico como aquele que o Ray Bradbury viu no seu Fahrenheit 451, e precisamos evitar isso. Precisamos todos nos unir em defesa da livre circulação de ideias, em defesa da liberdade de expressão, do respeito, né, às ideias contrárias, às opiniões, e principalmente da busca da verdade, independentemente da sua opinião pessoal. Né? Você tem que ter a clareza de entender que o método científico não busca a confirmação das suas opiniões, das crenças de ninguém, e sim entender como o mundo, o universo funciona. E se você disser que a gravidade não existe, isso não quer dizer que você vai sair flutuando. Então, a fé tem seus limites e nós devemos buscar a verdade o máximo possível, sabendo que não dá para alcançá-la totalmente, porque a cada avanço científico nós aumentamos o mistério do universo para nós e não o contrário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de inscrever-se, de ativar o sininho das notificações, de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Até o próximo Quixotada.